Nos próximos capítulos da novela Renascer, após se aproximar cada vez mais de Mariana, Zé Inocêncio confessa que está perdidamente apaixonado pela moça. E Deocleciano avisa que isso pode prejudicar ainda mais a relação do coronel com João Pedro. Porém, o inevitável acontece e João Pedro fica transtornado ao descobrir a relação do pai com Mariana. João Pedro fica fora de si e tem uma briga feia com Zé Inocêncio, onde o coronel diz barbaridades para o filho e o rapaz jura vingança. João Pedro pega o cramulhãozinho da garrafa e ameaça fazer algo terrível, deixando Inácia e Zé Inocêncio desesperados. João Pedro diz: meu pai deu mais amor para esse diabo do que para mim, mas agora ele vai me ajudar a me vingar do grande coronel. Zé Inocêncio tenta impedir o filho de cometer essa loucura e vai implorar de todas as formas possíveis. Já aperta aqui embaixo em inscrever-se para receber as notícias de Renascer todos os dias. Tudo deverá acontecer logo após Zé Inocêncio ficar cada vez mais próximo de Mariana, fazendo com que o coronel reviva um sentimento que há muito tempo não sentia mais. Zé Inocêncio está tão confuso com tudo isso que resolve ir atrás de Deocleciano para contar tudo o que está acontecendo. O peão vai ficar chocado ao descobrir a verdade e diz: o coronel tá variando das ideias? Onde já se viu se apaixonar por uma mulher que tem idade para ser sua filha? Zé Inocêncio responde: ah, pelo amor de Deus, Deocleciano, isso não importa, ainda mais nos tempos de hoje. Deocleciano solta sua enxada e diz: olha ele todo moderninho, mas você se esqueceu de outro detalhe. Ela é neta do coronel Belarmino, seu pior inimigo durante todos esses tempos. Não acho que é uma boa ideia você se envolver com ninguém daquela família. Zé Inocêncio responde: eu sei de tudo isso, meu amigo. Ela mesma me contou. E não acho que ela tem o mesmo sangue ruim do avô, não. Eu tô me sentindo tão vivo como não me senti há muitos anos, desde a morte de Santinha. Deocleciano diz: e você sempre dizia que Santinha só tinha uma. Olha aí, pelo visto parece que mordeu a língua, hein? Zé Inocêncio encara o amigo e diz: não é isso, Santinha realmente só tinha uma, mas não sei, vejo que Mariana tem o mesmo jeito puro e inocente de Santinha, sabe? Toda vez que percebo isso, fico ainda mais encantado. Deocleciano desvia o olhar e responde: eu entendo que o coração do patrão voltou a bater por uma mulher de novo. Eu acho isso muito bom. Só não fico mais feliz ainda por causa da pessoa que tá fazendo ele bater. Isso sim. E ainda tem o João Pedro. Zé Inocêncio pergunta: oxe, como assim? O que tem o João Pedro? Deocleciano responde: oxe, digo eu. Ou vai me dizer que o patrão não percebeu que o João Pedro também arrasta um bonde pra essa Mariana? Zé Inocêncio dá um tapa no pé de Cacau e diz: droga, João Pedro tá sempre no meu caminho. Deocleciano diz: mas não se esqueça de que ele é seu filho e que sua relação com ele não é das melhores. Isso só vai piorar tudo. Zé Inocêncio responde quase gritando: eu não tô nem aí pra João Pedro. Nunca vi um negócio desse? Parece que esse menino veio nesse mundo só pra empatar a minha vida. Nem parece que é meu filho. Deocleciano interrompe o amigo e diz: não diga uma coisa dessa, Zé Inocêncio, porque é até pecado falar desse jeito de um filho. Zé Inocêncio responde: mas é a mais pura verdade, e você sabe disso. Eu não quero nem saber. João Pedro não vai mais me impedir de ser feliz. Mas não vai mesmo. Deocleciano passa a mão na testa, preocupado com o rumo dessa história, e diz: o patrão que sabe.
Depois no dia que não avisei. Zé Inocêncio dá um tapa nas costas do amigo e eles voltam a trabalhar colhendo cacau. Enquanto isso, João Pedro procura por Mariana na fazenda para que eles possam conversar sobre a relação dos dois. Ao ver Mariana, João Pedro se aproxima dela e diz: é impressão minha ou você tá fugindo de mim? Mariana encara João Pedro e responde: tô não. Da onde que você tirou isso? João Pedro responde: oxe, desde que a gente se beijou, você vive me evitando. Eu entendi tudo aquilo que você me disse naquele dia, mas eu não consigo te tirar da minha cabeça. Mariana diz: João Pedro, eu te falei que é melhor não pensar assim. João Pedro interrompe Mariana e diz: eu sei, mas esse sentimento é mais forte do que eu. Não consigo evitar. Por isso que eu vim aqui lhe perguntar se a gente realmente não tem nenhuma chance de ficar juntos. Mariana desvia o olhar de João Pedro e fica sem graça com a pergunta do rapaz. Ele percebe que a moça ficou acuada e diz: não precisa ter medo ou ficar sem graça. Pode me dizer que eu prometo que vou tentar entender tudo. Mariana volta a encarar João Pedro e responde: então, João Pedro, não vai dar pra gente ficar junto porque eu tô apaixonado por Zé Inocêncio e ele tá por mim. Ai, pronto, falei. O mundo de João Pedro desaba ao ouvir as palavras que saem da boca de Mariana. Os olhos do rapaz se enchem de lágrimas e ele diz: como é? Você e o pai estão se gostando? Mariana confirma com a cabeça, sem coragem de repetir novamente. E João Pedro tem um surto de raiva. Ele bate a mão na parede da varanda com tudo e grita: não é possível! Meu pai nunca gostou de mim a vida toda e ainda vai lá e se apaixona pela mesma mulher que eu? Mariana se assusta com a reação de João Pedro. Ela se faz de vítima e diz: não foi bem assim. Não foi nada de caso pensado. As coisas só aconteceram e eu não imaginava nada disso. Você pode ter certeza disso. João Pedro chora de raiva e diz: ele nunca me deu amor. Ele roubou meu amor na maior cara lavada. Isso não tá certo e não vai ficar assim. Mariana tenta tocar em João Pedro, mas ele se afasta dos toques dela. A moça diz: isso não foi por mal, João Pedro. Nem eu e nem seu painho quisemos lhe ferir dessa forma. João Pedro nega e grita: foi por mal sim. Pode não ter sido da sua parte, mas foi da dele. Painho sempre me perseguiu a vida toda, sempre me pisou. Mas isso eu não vou aguentar não. Não tenho sangue de barata. Quando João Pedro se vira para ir atrás de Zé Inocêncio, Mariana segura no braço de João Pedro e diz: não faz isso, João Pedro. Por favor, não faz uma besteira dessas. João Pedro grita: me larga agora! O rapaz solta Mariana de seu braço e sai correndo atrás de seu pai na fazenda. Mariana observa João Pedro correndo e abre um sorriso perverso no rosto e diz: tá tudo saindo melhor do que eu esperava. É agora que essa família toda vai cair todinha nas minhas mãos. Enquanto isso, na plantação, João Pedro procura pelo pai, completamente transtornado, e encontra Zé Inocêncio colhendo o cacau junto de Deocleciano. João Pedro se aproxima e grita: você não podia ter feito isso comigo, painho. Não podia. Zé Inocêncio se vira para olhar João Pedro e diz: mas o que é isso? Do que você tá falando, garoto? João Pedro responde: tô falando da trairagem que você fez comigo. Isso não se faz com filho. Zé Inocêncio diz: ainda tô sem entender.
João Pedro surta e grita: eu tô falando do seu envolvimento com Mariana. Você sabia que eu tava gostando dela e mesmo assim foi lá e ficou com ela. Isso não se faz, porque você tá sempre querendo acabar comigo. Faça de tudo para lhe agradar. É isso que recebo em troca. Diocleciano observa o surto do rapaz e diz: falei que isso não ia prestar. Zé Inocêncio bufa de raiva e responde: escuta aqui, sou moleque. Sei que pode não parecer, mas o mundo não gira em sua volta não. As coisas não são só sobre você ou para lhe atingir. João Pedro responde: não foi isso que eu disse, mas é coincidência demais você se interessar pela mesma mulher que eu, não é? Ainda mais porque você nunca me deu amor de verdade. E vai lá e rouba meu amor? Mesmo sabendo que eu nunca senti isso na vida. Zé Inocêncio começa a se irritar e acaba pegando pesado mais uma vez com seu filho. Ele diz: pare de ficar se fazendo de vítima, porque quem sempre me empatou de viver a felicidade foi você. Desde que chegou neste mundo e me levou Santinha. Mas dessa vez não vou permitir que faça o mesmo com Mariana. Diocleciano coloca a mão no ombro do coronel e diz: tá pegando pesado, patrão. Não precisa disso. João Pedro limpa as lágrimas que escorrem de seu rosto e diz: não, Diocleciano, pode deixar de falar. Assim consigo ver quem é painho de verdade. Tá fazendo tudo isso para se vingar de mim, não é? Zé Inocêncio perde a cabeça e grita: eu não tô fazendo nada porque não ligo pra você. Não quero saber do você. Nunca que eu ia imaginar que um dia ia me interessar de novo por outra mulher que não fosse Santinha. Mas acabou acontecendo. Eu não vou deixar um moleque feito você estragar minha vida de novo. Nem parece que é meu filho. João Pedro não abaixa a cabeça e responde gritando: para ter um pai feito você, era melhor não ter pai nenhum. Isso não vai ficar assim. Zé Inocêncio se irrita mais ainda e grita: ah, seu moleque atrevido, eu vou lhe ensinar a me respeitar de uma vez por todas. O coronel avança para cima de João Pedro, que tenta se defender como pode. Mas Diocleciano segura Zé Inocêncio e tira o patrão de cima do filho. Diocleciano diz: pare com isso, que essa situação tá indo longe demais. Pelo amor de Deus. João Pedro arruma seu boné e grita: só falei a verdade. E se ela lhe incomoda, não quero nem saber, painho. Mas lhe digo novamente: você sempre me prejudicou a vida toda. Mas dessa vez não vai ficar o dito pelo dito. Vou me vingar do você. Zé Inocêncio grita: eu não tô com medo de você. Ainda vou lhe ensinar a não ser tão atrevido assim comigo. João Pedro se afasta do pai e grita: pois devia ter. Eu não abaixo mais a minha cabeça por você. João Pedro deixa o pai e Diocleciano para trás e sai correndo transtornado pela plantação, enquanto jura vingança contra o pai, deixando Zé Inocêncio ainda mais furioso com o filho. O coronel diz: tá vendo uma coisa dessas, Diocleciano? Esse moleque é um desinfeliz que veio nesse mundo só pra atazanar minha vida. Diocleciano responde: não diga uma coisa dessas, patrão. Ele é seu filho e eu lhe avisei que essa situação com Mariana só ia prejudicar ainda mais as coisas entre vocês. Zé Inocêncio responde: eu que não vou desistir de Mariana por causa desse moleque. Ele pode espernear à vontade que não tô nem aí. Agora vamos voltar a trabalhar, que ainda temos muita coisa para fazer.
Enquanto isso, João Pedro chega na casa da fazenda maluco de ódio e grita: Inácia, onde é que tá aquele cramulhãozinho da garrafa? Preciso dele agora. Que isso, meu filho? Pra que você tá querendo essa peste? João Pedro chora de raiva e grita: Por que painha acabou com a minha vida mais uma vez? Ele tá com uma mulher que eu amo e isso eu não vou aguentar. Agora é minha vez de acabar com ele. Inácia se assusta com o estado do rapaz e diz: Misericórdia, João Pedro. Alimentar esse tipo de coisa só vai lhe fazer mal, e mexer com coisa ruim vai lhe fazer mais mal ainda. João Pedro responde: Eu não tô nem aí. Quero me vingar agora. Mas se você não vai me ajudar a achar o diabinho, pode deixar que eu ache sozinho. João Pedro começa a revirar toda a sala atrás do diabo da garrafa, completamente descontrolado, deixando Inácia apavorada com o estado dele. O rapaz puxa todas as gavetas da estante e Inácia diz: Pare com isso, meu filho, pelo amor da santa. João Pedro responde: Não vou parar, agora vou até o fim. Inácia se rende e diz: Tá bem, meu filho, tá bem. Eu lhe digo, mas só tente se acalmar, por favor. João Pedro para de revirar as coisas e pergunta: Então onde ele tá, Inácia? Inácia respira fundo, aponta para o lugar onde está o diabo da garrafa e responde: Ele tá ali naquela porta do lado do altar. João Pedro olha para o local que Inácia apontou e diz: Já devia imaginar, só para ir mesmo para cometer uma loucura dessas. João Pedro se aproxima da estante e abre a porta onde está o cramulhãozinho e pega a garrafa na mão. João Pedro encara fixamente a garrafa com os olhos cheios de lágrimas e diz: Era esse diabinho aqui que eu tava precisando. Se eu soltar a coisa ruim daqui, o império de Painha acaba. Inácia se desespera e diz: Não faça uma coisa dessa, João Pedro. Você não sabe com quem tá mexendo. Pode trazer coisas horríveis para você. Eu lhe imploro, não faça isso. Pense em sua maninha. A santinha não ia querer que você fizesse uma loucura dessas. João Pedro limpa as lágrimas e responde: Eu sei que não, mas agora não dá mais para voltar atrás. Painha acabou comigo a vida toda e isso tem que ter um basta. Agora vou dar motivos para ele ter raiva de mim, porque antes só queria agradar. O rapaz sai correndo da casa, levando a garrafa em suas mãos, enquanto Inácia chora desesperada com a tragédia que pode acontecer. Ao mesmo tempo, Zé Inocêncio sente um arrepio percorrer todo o seu corpo e intui que alguém mexeu com sua garrafa. Diocleciano vê que o coronel está estranho e pergunta: Que foi, patrão? Zé Inocêncio responde: Alguém pegou meu camulhãozinho da garrafa. Acabei de sentir isso. Se foi aquele moleque, eu acabo com ele. Diocleciano faz o sinal da cruz e diz: Misericórdia, patrão. João Pedro nem ia fazer um negócio desses, não. Zé Inocêncio responde: Mas por via das dúvidas vou checar isso direito. Fica aqui que eu já volto. Diocleciano concorda e o coronel caminha até a casa da fazenda. Mas no meio do caminho, Zé Inocêncio acaba encontrando João Pedro segurando a garrafa e arregala os olhos. O coronel diz: Bem que eu senti que alguém tinha pego ele. Largue isso agora que tô mandando. João Pedro chora e responde: Você não manda mais em mim. Eu jurei pra mim mesmo que ia me vingar das maldades que você fez comigo a vida toda. Zé Inocêncio tenta se aproximar do filho e diz: Deixe de bestagem e largue isso agora.
Não faça nada com esse diabo porque você não sabe o que pode acontecer. Me dê isso. João Pedro se afasta do pai e responde: você deu mais amor pra esse bicho do que pra mim. Mas agora você vai ver que é bom. Zé Inocêncio diz: pare de loucura. Não brinco com coisa séria, moleque. João Pedro encara o pai com sangue nos olhos. Levanta a garrafa e joga ela com tudo no chão, a quebrando em 1000 pedaços. Zé Inocêncio grita, desesperado ao ver que o diabo da garrafa foi solto dessa forma, e grita: você tá maluco? Não devia ter feito uma coisa dessas. João Pedro responde: como você sempre diz que eu vim nesse mundo para lhe atrapalhar, resolvi fazer jus a isso. O coronel se abaixa para ver o estrago, enquanto João Pedro continua encarando o pai com ódio. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas as suas notificações.